Tiago, será que dar atenção ao corpo e à mente muda tudo? Pode ser, Estar bem consigo mesmo pode ser mais simples do que parece? pode ser, Será que uma vida mais equilibrada começa com pequenas escolhas? pode ser, Tiago, é possível ter um espaço onde a gente fale sobre tudo isso? pode ser, pode ser. Mais que o podcast, um lugar para você se cuidar por inteiro. Hoje o Pode Ser vai falar de um tema que muitas pessoas veem, mas poucas pessoas entendem: o rosto. Mais que estética, ele é reflexo daquilo que a gente vê, sente e carrega. Para falar sobre esse tema, temos aqui nos estúdios de Visão ela, que é especialista em estética facial, a fisioterapeuta Jéssica Calazans, que une ciência, propósito e sensibilidade para elevar a autoestima das suas e dos seus pacientes. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao estúdio do Visão, minha amiga. Estou muito feliz em lhe receber aqui. Obrigada, Tiago. É um prazer estar aqui, né, para contribuir com você, com vocês que estão assistindo, entender um pouco mais sobre estética facial e sobre como a nossa pele ela conta histórias. Nossa, eu tô assim, super ansioso, porque eu adoro esse tema. Naturalmente, assim, eu gosto muito de me cuidar também. Eu tenho certeza que você daí de casa também vai amar tudo aquilo que nós vamos abordar aqui nesse podcast. Agora, claro, já convido você a se inscrever no canal do Visão e, obviamente, compartilhar esse episódio com várias pessoas, com aquela amiga, com aquele amigo que gosta de se cuidar, ou até mesmo precisa, tá? Então que você possa ser esse instrumento de compartilhamento, compartilhando coisas boas e conteúdo de qualidade. Jéssica, antes de a gente aprofundar nesse tema, nessa temática, nesse bate-papo mais profundo, eu quero saber quem é a Jéssica por trás da profissional. Então, de uma forma geral, eu acho que existe um propósito na minha vida, sabe? Sempre foi cuidar de pessoas. Eu acho que por isso que Deus me levou a essa profissão. Mas a Jéssica, sem ser a profissional, ela é mãe, tá? Ela é esposa, ela é cristã, ela tem 2 filhas maravilhosas. E nesse universo fora do meu trabalho, pode ver que eu sou levada também a cuidar. Muito bem. E Jéssica, como é que iniciou essa paixão por cuidar de rostos, de rostos, De de faces, de pele. pele? Como é que nasceu? Como é que surgiu? Então, inicialmente não era um objetivo meu trabalhar com estética, né, nessa área da dermatofuncional. Eu pensava em trabalhar na área de UTI, totalmente distinto. E como é que aconteceu essa transição, assim, Então, de área? a transição ela ocorreu depois do nascimento da minha filha, né? Eu engravidei no primeiro período da faculdade e aí quando eu concluí a faculdade, eu comecei a estudar para residência na área de UTI. E no meio do caminho, meu pai, por que você não faz uns cursos? Na estética está em alta, mas não foi algo que eu olhei, né, com uma curiosidade maior na faculdade, eu quis me aprofundar, nunca foi. Mas eu tive a oportunidade de fazer cursos, né, começar a me especializar e foi algo bem gradativo, não foi algo planejado. Então, por isso que eu falo que é um propósito de Deus, porque não foi algo que eu planejei, eu planejava outra coisa. E Deus me levou para a dermatofuncional. E aí, dentro da dermatofuncional, que é uma área extremamente grande, né? A fisioterapia tem várias áreas e a dermatofuncional também existe várias áreas, sub-áreas dentro dela. E aí eu me encontrei com a estética facial, que de fato é onde eu me identifico. E o que é que te encantou, assim, nessa estética facial? O que é que te encantou, assim? O que Rapaz, é que te levou a ter na esse despertar? verdade, eu acredito que isso aponta um pouco para mim. Eu sempre sofri muito com a pele acneica, pele oleosa, difícil de tratar, porque existem influências que são difíceis de controlar, não impossíveis, difíceis. Então requer dedicação, Desafiadoras, né? que é o emocional, tá? E a alimentação, Que é porque um pouquinho mais fácil pra mim. é mais O fácil para suporte certo você. para os meus pacientes é mais Isso. fácil, que tem Por isso que eu direcionamento. sempre falo para os meus pacientes, a estética ela não anda só. Ela Ela precisa, né? Na verdade, precisa. quem é que anda sozinho? São Não, as pessoas bobas. Porque se a gente for olhar, nós somos seres integrais, somos seres integrais, holísticos, né? Então a gente isso. precisa entender que cada área da nossa vida ela acaba conversando com outra. E que se a gente não Isso. cuida, Jéssica, em algum momento
Vai reverberar, na verdade? Isso. E a estética facial, ela é íntima da alimentação, né? Quem quer resultados tem que, de fato, se entregar a uma alimentação saudável, Total. né? Prestar atenção no que o seu corpo fala, né? Muitas vezes as pessoas acham que só existe, por exemplo, o que eu escuto em consultório, intolerância à lactose. Sim. E as pessoas não entendem a complexidade que outros alimentos, fora da lactose, Sim. industrializados, o açúcar, o A excesso do saúde intestinal, açúcar. como a saúde intestinal, ela Isso, reflete muito ela na qualidade da reflete pele. isso. Então, eu sempre sofri, porque eu tenho intolerâncias, Sim, uma certa sabe? sensibilidade ali, E né? aí me leva a quadros de acne, de sensibilidade. Eu sofri a vida toda com isso. E me interessou entender como acontece e o que pode solucionar. Então, acho que esse processo de conhecer, de entender o que estava acontecendo com minha pele fez com que eu me dedicasse mais. E como eu tenho isso muito íntimo, eu convivo com isso, eu acho que facilita eu ajudar o próximo, eu tenho um olhar diferente para o Vo- próximo, porque eu vivo. Você considera que esse foi um momento marcante que te levou a enxergar essa área como um propósito? Ou teve algum outro momento que você, a partir dessa vivência, você percebeu, meu propósito, meu chamado é esse? Então, inicialmente não, tá? Eu queria trabalhar na área de estética, eu comecei a me identificar, eu comecei a resolver problemas que, inclusive, eu também tinha. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo a postura dos pacientes, assim, diante a resolução dos problemas e como era gratificante ver esse processo, né? Chegar com a queixa, chegar com a dor, né? A escuta durante esse processo é muito importante. E a gente não chega só em consultório, faz uma sessão, um procedimento e manda o paciente embora e eu só vejo ele daqui a 30 dias. Eu acompanho, eu escuto, né? A gente se percebe, porque nem todo mundo consegue se identificar e isso aqui, essa queixa é por conta disso. Eu comecei a sentir isso depois que eu fiz isso. Nem todo mundo consegue. Então, eu fui vivendo esse processo com os pacientes e aí eu fui descobrindo que esse era o meu chamado, sabe? Esse era o meu propósito. E como eu te falei no começo, como eu vivi muito na pele, então eu sentia, de fato, aquilo que eles também sentiam, né? A melhora, a resolução de uma Isso acne, de um... também te traz muito mais, não só empolgação, mas conexão Isso, muito. e, acima de tudo, entendimento, Isso, aprofundamento, né? Porque, na isso. verdade, eu sempre falo, quando a gente tem vivência, a nossa atuação ela é completamente diferente. Inclusive, a gente tem muito mais propriedade de conduzir os pacientes, as pessoas que a gente auxilia, né? A vivência, ela traz essa autoridade Isso. E também. a visão integralista, ela conta muito, né? Porque a gente não vai olhar o paciente, por exemplo, no meu caso, um rosto, Sim, uma acne, uma rosácea, uma dermatite. Ele não é a queixa. O paciente tem uma história, então precisa total. escutar, entender essa história, né? Ensinar o paciente a se observar, a se Isso. Total. E conhecer. você vê como um todo. Jéssica, eu falo assim, porque muitas vezes a minha parte de conduta, assim, no bate-papo com meus pacientes, eu acho que já quem conhece um pouco, quem me consome um pouco, Uhum, assim, nas redes sociais, já deve ter percebido e entendido que com a minha forma de certeza. atuação e de abordagem de cuidados dos meus pacientes não é uma forma muito comum. Uhum, É uma forma diferente. É óbvio isso. E às vezes, assim, por exemplo, na nossa troca ali, eu questiono muitas vezes para uma paciente que tá ali querendo melhorar a autoestima, querendo. Tu tá usando protetor? Tu tá se cuidando? Qual foi a última vez que tu colocou protetor? Tu usa protetor facial? Ai, Nutri, eu não uso. O que é que isso tem a ver com é nutrição? a visão Diretamente, integralista. não tanto, mas indiretamente, para o efeito geral, no resultado final daquela paciente, na elevação da autoestima, no amor próprio, traz um efeito muito benéfico. Então a gente precisa entender e olhar para essas questões também. Sabe, de repente você mesmo, ai, a paciente chega com queixa de acne. Já chegou muito para você, paciente com queixa de acne na pele, e você conseguiu e direcionou aquela paciente para melhorar a alimentação Isso. ali? Na verdade, 100% dos casos a gente indica a melhora da alimentação, porque existe uma relação, né? O eixo cérebro, intestino, pele. Então, se não ajusta a alimentação, é muito difícil você ter um bom resultado. Totalmente, totalmente. E por mais que você momentaneamente utilize ácidos, eu Uhum, acredito, como é um processo que também vem de dentro para fora, isso. Como você falou, momentâneo. você Vai vai estar. haver uma melhora, óbvio,
né? Mas porque a cosmetologia ela é maravilhosa, então a gente vai ter um resultado excelente. Mas quem vai sustentar esse resultado é a integralidade do cuidado, Isso. E daí você não acaba não sustentando, alimentação, né? isso, alimentação, o emocional também, né? Precisa ter um olhar diferente. As pessoas às vezes precisam buscar ajuda de uma psicóloga, principalmente quando são questões que a cosmetologia não vai ajudar sozinha. Eu sempre falo. E isso é a gente dar esse passo, né, Jéssica? E perceber que a gente, como profissional, a gente não é Deus. E que a gente tá aqui para poder se unir. Eu acho que é o grande pulo do gato. Isso. É o grande diferencial. E quantas pessoas ainda precisam despertar esse olhar, né? De se perceber por inteiro. Jéssica, no início da tua jornada, até então, você enfrentou algum desafio? Como é que foi para você, assim, o início? Ai, O início muitos. da Jéssica, assim. Foi muito difícil, porque eu acredito que a estética, ela só é vista unicamente como estética, como a beleza, Sim. né? E ela vai muito além disso. Ela é saúde, né? Para você se sentir bem, você tem que estar com sua mente saudável, sadia, né? Então, é um todo. E eu sempre trouxe essa visão do bem-estar, do autocuidado, de você zelar por um todo. E eu acho que foi a parte mais difícil, porque as pessoas achavam que só é a estética, então só é chegar lá, fazer a sessão, colocar um cremezinho. E não é assim, vai muito além. A gente precisa enxergar o indivíduo como um todo, né? A gente precisa tratar dele como um todo e direcionar para que ele busque ajuda profissional de outras pessoas. Então foi a parte mais difícil, foi eles entenderem isso, Mas que para eles são um você, e todo. para você, na sua jornada, o seu início? Porque assim, Então, né? Você começou na fisioterapia, fazendo a fisioterapia, né? Ali mudou, decidiu ir por esse ramo. Como foi? Teve muito apoio? no Foi fácil, assim? Já começo, chegou um consultório pronto? Como foi? não, no começo, como eu te falei, esse processo que eu estava estudando para a residência, eu atendia de graça. Eu comecei a atender pessoas que não tinham condições de pagar por um tratamento, ou até tinha tratamento em rede pública, mas elas não alcançavam aquilo que elas queriam. E aí eu comecei a tratar, Sério? sem cobrar. E aí eu lembro que tem algumas amigas que ficavam, mulher, não faz isso, Deixa te de ser besta. valoriza. Aí eu, meu Deus, mas eu preciso ajudar, né? Porque a gente sai da faculdade com todo um ideal, né? Não que a gente perde esse ideal, a gente amadurece. Mas aí eu não conseguia ver a paciente precisando e não ajudar. E por incrível que pareça, era de uma área que eu não gostava muito, a área de traumatologia e neuro. Mas eu ajudei algumas pessoas nesse processo até me identificar de fato com a dermatofuncional, né? No Entendi. início eu tive a ajuda do meu pai, né? Meu pai, ele é médico, ele tem uma visão. Por isso também que eu tenho esse lado de saúde, sabe? Sim, Forte, sim. né? A nutrição, a psicologia, porque eu aprendi muito com ele. Todo atendimento dele parecia uma sessão de psicologia. E eu ficava lá no cantinho da sala, ouvindo, observando tudo. Então, eu acabei adquirindo um pouco desse lado dele. É humanizado, o cuidado Bem humanizado, né, bastante Jéssica? humanizado. Falo porque eu também me identifico muito, porque só a gente fala muito isso. Eu digo, ó, é bacana você olhar para o suporte emocional, mas eu não, Nutri, tua consulta já é meio que uma terapia. Nada disso, eu não dou A gente conta não nem dos pode meus fazer Não, eu não dou isso. conta nem dos meus BOs sozinho, eu me É, cuido, eu vou para terapia, para psicóloga também. a gente Então, só faz o start na mente a deles. gente só dá o direcionamento, a gente Uhum. só traz clareza ali, ó. De repente, a raiz do teu problema aqui é esse cuidado, e daí você vai procurar, precisar buscar por um profissional que tenha know-how nessa área. E Jéssica, que massa esse começo. E daí, quando você olha para essa situação do seu início, qual o aprendizado que você tem disso? Ai, gente, eu acho que antes de tudo, humildade, viu? Porque eu tive que aprender com muitas pessoas para construir em mim. Não, não que eu imitei, vou usar essa palavra, né? Mas eu precisei muito de Se outras inspirar. pessoas que me ajudassem a compreender o que eu estava vivendo, que o início não é fácil, né? A gente começar do zero não é fácil. E esse processo de ter outras pessoas que me ajudaram, muitas outras pessoas fora meu pai é só um exemplo maior por ser família, né? Então fica para mim a lição de humildade, da gente saber ouvir aquele que já está
vivendo, já está caminhando, ouvir a experiência das outras pessoas e usar do aprendizado deles para aquilo que a gente almeja, que às vezes não é o mesmo objetivo, mas vivemos processos constantes na nossa vida e uma hora ou outra a gente vai olhar lá para trás e precisar daquele ensinamento que foi lá do comecinho, para esse momento que agora, por exemplo, eu acompanhei, né, quando vocês inauguraram aqui, eu lembro que eu assistindo vocês, os flashes, aquele momento lindo, eu ficava, ai meu Deus, como eu queria participar, como queria uma oportunidade, né? E hoje Deus está me dando a oportunidade de estar aqui com você, né? Usando você, lógico, Sim, sim. né, para me trazer até aqui. E aí eu me faz lembrar a humildade que a gente precisa ter para que a gente seja impulsionado e Deus nos coloque Isso. exatamente ali onde Ele quer e o nosso coração deseja também Isso. E estar. confiar. Confiar no fluxo Muito, divino. Eu acho que é muito importante, porque muito. assim como você, eu também não imaginava às vezes estar aqui. Uhum. Quando eu olho pro Tiago lá de trás, meu Deus, meus sonhos eram tão mais simples. Isso, Mas aí a vida ela vai nos conduzindo, vai nos transformando, a nossa consciência ela vai ampliando. isso, Mas o bacana é a gente sempre olhar para trás. Algo que eu isso. sempre peço, Jéssica, para Deus, é que, meu Deus, não me faz perder minha essência. Eu falo isso também, a humildade é Não uma me coisa que faz eu perder prezo minha muito. essência. Não me faz perder minha essência nas decepções, nos Isso, desafios. Cultiva a essência daquele Tiago de verdade. isso. Porque eu acho que essa essência ela precisa estar presente. E eu, particularmente, para poder exercer a minha profissão, a nutrição da forma que eu amo exercer, da forma que eu sou apaixonado por exercer, a comunicação como eu amo exercer, eu preciso da minha essência. Isso. Porque a minha essência é o que me move, certamente a sua essência é o que te move. E muitas pessoas nessa caminhada, né, em relação à profissão, em relação à sua área especialmente falando, olham muito a estética como uma ferramenta para poder corrigir algo, para poder melhorar um defeitozinho aqui, uma imperfeição ali, mas você sempre fala da estética como prevenção, como Hum. cuidado, como olhar para si como algo, né, imprescindível. E como é, Jéssica, que a gente consegue unir esses dois mundos? A saúde com a estética, assim, onde é que esses dois mundos eles se cruzam? Na verdade, desde o início, eles se cruzam, né? Infelizmente, as pessoas não têm essa informação. Eles acham que a estética ela é distinta à saúde, mas elas conversam. Uma pele para estar bem, saudável, uma pele para envelhecer de forma saudável, porque o envelhecimento ele é natural, ele Tá. vai acontecer. Mas como é que você quer envelhecer? Então, isso tem relação com a saúde. Como você dorme, né? Como é que está a regulação desse sono? Como você se alimenta, né? Como você mantém a sua saúde mental, que é algo importantíssimo. Você, sem estar com a saúde mental bem, você não consegue produzir, você não consegue se alimentar bem, praticar atividade física, trabalhar, se dedicar à família, se dedicar a projetos, estudar. Então, tudo é um todo, né? Então, elas não se soltam, elas estão sempre unidas. Unidas, conectadas. É Estética e aquele papo que a gente saúde. falou, né? Uma área, ela sempre se correlaciona com a outra. E eu falo porque às vezes eu aplico uma ferramenta no meu consultório, onde a gente mapeia alguns pontos. Eu digo, ó, essa área aqui tá com a pontuação mais baixa. Uhum. Se você não cuidar, as outras áreas estão boas, elas podem naturalmente elevar essa outra área. Mas dependendo da magnitude, se você não olhar para essa área também como ela precisa ser enxergada, Traz ela pode prejuízo em arrastar outra. as outras. Ela pode acabar sobrecarregando também as outras áreas. E Jéssica, na área da estética facial, do cuidado facial, acredito que como na nutrição, devem existir muitos mitos, né? E Muitos. daí, quais são os mitos que você observa que é mais comum em relação à estética facial, minha amiga? Rapaz, existem vários mitos, viu? 103. Igual aquela provinha de quinta série, cita Ó, três. eu acho que um que eu brigo muito é com questão. As pessoas chegam querendo resultado, Sim, óbvio. A gente vai em busca de alguém com a queixa, a gente quer resultado. E as pessoas acham que o resultado ali só vem a partir de medicamento. É incrível como eles acham que o milagre acontece no medicamento e não no comportamental, sim. né? Na mudança do estilo de Ou no vida, produto milagroso o também, né, amiga? produto milagroso, tipo aquilo ali que vai entregar o milagre em 10 dias, em 15 dias, em um mês.
vai resolver o seu problema. E, de fato, acontece. Pode acontecer. Né? Um produto, ele pode falar, olha, em 15 dias sua pele vai estar perfeita e vai estar perfeita. Mas a que preço? No preço da saúde? É esse o preço que você vai pagar? Então, E até que existe ponto? isso, existe esse mito, assim, essa cultura, na verdade, do imediatismo, né? Eu quero esse produto porque ele vai me dar esse milagre. E não é assim. Ele pode te trazer benefícios, mas a longo prazo vai te custar algo. Então, por isso que é ligado estética e saúde, sabe? Eu acho que o mais forte, assim, que eu mais brigo é isso. São as propostas milagrosas. E a gente vive isso na internet Muito. hoje. Não sei se você recebe, particularmente no meu consultório, eu recebo muitas vezes uma paciente que fala, ó, eu isso aqui no TikTok, eu vi isso, me disseram isso. Eu falo, me disseram, formado em É. quê? E TikTok também. TikTok é algo que impulsiona muito esses mitos, essas informações. Mas eu também vejo isso por parte de alguns profissionais. Sim. Não, Por até porque muitos profissionais estão também nessas redes, né? isso, E vivendo, daí, querendo trazer às vezes uma inovação, né, para trazer visibilidade, mas não tem ciência por trás e disso. que às vezes também não se aplica em 100% dos casos. Coisa Isso. que a gente consegue direcionar de forma mais especial, mais, podemos falar assim, individualizada mesmo, ali mais específica, através de anamnese, né? Da consulta com o paciente ali, né, Jéssica? A consulta ela é uma leitura, né? A gente vai ler o paciente. Então, eu não posso chegar e aplicar o mesmo protocolo, os mesmos produtos em paciente A, B e C. E eles podem ter a mesma queixa, mas eles têm histórias diferentes, Sim. né? Eles têm comportamentos diferentes. Eu sempre costumo dizer às minhas pacientes, porque eu sempre conto historinhas no meu atendimento, viu? Tu utiliza muito storytelling, assim. Eu gosto muito de historinhas. Então, eu sempre falo para eles que aquilo que eles trazem para mim a queixa é acne, certo? Mas o que tem por trás dessa acne? Qual é o comportamento? Eu sempre digo, a estética ela tem relação comportamental. Então, como é o comportamento dessa acne? A Interessante. acne é multifatorial, minha gente. Interessante. E Jéssica, nesse Imagine. olhar multifatorial, como é que o sono, a alimentação e o estresse, ele pode impactar na pele, no rosto de uma pessoa? Olha, o sono, ele é até esquecido, para falar a verdade. Tem muitos profissionais que não levam em consideração. Então, uma vez o sono desregulado, ele aumenta o cortisol. Esse cortisol, ele vai diretamente para a nossa pele. Existe uma interação, principalmente por conta do triplo eixo, que eu havia comentado no Sim, início, sim. cérebro, E intestino, pele. pele, né? E aí a gente sabe que existe uma conexão. Então, se eu não tenho um sono adequado, se eu não tenho um sono reparador, isso vai influenciar na minha pele. Se eu me alimento mal, e aí causa uma desbiose, essa desbiose pode causar um processo inflamatório na minha pele, aí pode surgir acne, pode surgir a rosácea, né? Existe uma complexidade por trás da queixa. E aí a gente precisa explicar isso ao paciente. Então, se ele chega, por exemplo, com um quadro de acne, ele vai entender todos os fatores que influenciam a acne. Por quê? Em uma consulta a gente não vai conseguir identificar Mapear. tudo. Então, eu preciso contar para ele entender o que é acne, como funciona, Começar a se o que observar. causa, para na volta dele, aí sim, a gente poder construir e finalizar. O que é que pode estar causando? Qual é o influenciador da acne? No meu caso, por exemplo, eu tenho, tá? Eu sofro com acne. Eu trabalho com acne, mas eu sofro com acne, Eu não tenho, tá? graças a Deus, assim, amiga, pra não ser uma acne é difícil, viu? Eu tenho desde pequena, desde assim, da minha primeira menstruação, né, que a gente sabe que existe um desequilíbrio hormonal, picos hormonais e a nossa pele ela sente. Então, desde então eu sofro. Então, o estresse me causa acne, a alimentação, a má alimentação me causa acne. Então, se eu estou estressadíssima, vai surgir o cortisol, ele vai fazer efeito na minha pele. Entendi. Então, eu preciso contar isso para o meu paciente, porque muitas vezes eles não sabem E explicar. daí, às vezes, uma alimentação ruim, né? Alimentos ricos em food maps pode gerar uma desbiose intestinal, que tem uma certa sensibilidade. Isso. Alimentos muito industrializados, né, Jéssica? Muito. O açúcar, né? Não só para acne, por exemplo. Quem quer envelhecer bem, tem pessoas que fazem procedimentos invasivos e aí continua com a queixa Aí não permanece. adianta utilizar, às vezes, uma vitamina C na pele, antioxidante, mas se entupindo de uma alimentação Alimentos, ruim, isso, cheio que de geram radicais radicais livres, que livres, isso. o efeito aqui vai ser. Então você, por exemplo, coloca um botox, você faz Aí tem um deficiência skincare de zinco. maravilhoso, com ativos maravilhosos, mas se você não tem uma alimentação Se você, por correta, exemplo, o zinco mesmo, ele promove uma melhor fixação do Botox. isso.
né? Então, Mantém por assim, um tempo bem melhor bem do que aquela melhor. pessoa que não consegue Total, manter o total. zinco. E assim, a gente faz a relação procedimentos invasíveis porque estão em alta, mas é Sim. qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de produto que você venha a utilizar, ele vai fazer efeito, mas ele precisa de um ajudador. E onde está esse ajudador? Comportamento, Até para poder manter o alimentação, efeito, né, Jéssica? Porque, por sono. exemplo, vamos supor, se você faz sei lá, um microagulhamento, algo. Tá, você vai ter aquele efeito ali, boom, no instante, né? É, Mas dependendo de como você se cuida, eu acredito, talvez eu esteja errado, me não está corrija. Quero errado. que você traga a sua visão sobre. Dependendo da forma como você se cuide, esse procedimento ele vai ter uma durabilidade muito maior. Seria isso? Na verdade, o microagulhamento ele vai fazer com que essa pele tenha uma maior produção de colágeno e elastina. E eles são o quê? Proteínas. Aí imagine um indivíduo que quer melhorar a textura da pele, né? A gente vai trabalhar com microagulhamento, mas esse indivíduo tem uma alimentação rica em açúcar. Então vai acontecer o quê? Glicação. Glicação. O açúcar se liga a essas moléculas que já são moléculas frágeis, né? E aí ele vai modificar o DNA dessa célula, modifica a forma dessa A célula. estrutura, né? Então, como é que Celular. eu vou manter uma pele firme e com elasticidade boa se eu estou em constante glicação? Por isso que o indivíduo é um todo. O procedimento ele vai fazer efeito, o procedimento ele tem resultado, mas como está o comportamento desse paciente? Ele está ajudando, favorecendo para manter e entregar esse resultado? Por isso que a gente precisa olhar o indivíduo como um todo. É, e quando a gente fala em comportamento, comportamento ele dita tudo, né? Quando a gente muda o nosso comportamento, a gente muda a forma como a gente pensa, como a gente Pensa sente, as isso, nossas como a crenças. gente E age. daí é a oportunidade, muitas vezes, que a pessoa ela tem de se ver ou se tornar uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor. Isso. E Ah, ou o seu objetivo. Porque para a gente atingir o objetivo tem que ter mudança. isso, mas imagina, se tu alcança o teu objetivo e de plus, um grande plus, tu se reconhece uma outra Uma outra pessoa. pessoa, que é o processo, né? Uma nova versão muito melhor de ti mesma. Isso. E acontece muito com alguns pacientes, tá? Principalmente quando a gente fala em alimentação. Não estou puxando sua sardinha, mas é porque eu falo muito Mas, de gente, eu sempre falo, olha, a alimentação. nutrição ela não cuida, não sara tudo, não resolve tudo, mas nada se cura sem a Sem a nutrição, velho. nutrição, né? E eu ensino muito isso aos meus pacientes. A alimentação é o que eu pego mais no pé dos meus Porque ele pacientes. é igual assim, né? Imagina que nós somos uma grande planta, até minha logo ela é muito uma planta, assim. Uhum, A planta ela precisa se alimentar, se nutrir. De que você se nutre? O que é que você de que você tem se nutrido? isso. E Então, assim, naturalmente, velho, se tu se nutrir de coisa boa, ó, você daí de casa, você vai ter aí, ó, uma colheita incrível. Mas olha, se sua nutrição não tá muito legal, fica atento, né, não, em Jéssica? relação à pele, por exemplo, as pessoas se esquecem ou não observam, né, a informação de que a pele ela é um órgão. Por isso que existe relação com a alimentação. E pegando esse gancho aí, você acha que muitas vezes a pele ela pode revelar como está o emocional ou até Muito, mesmo o espiritual de uma pessoa? muito, total. A pele é o reflexo de tudo que está acontecendo dentro. Então é alma, corpo, e espírito, tudo está ligado. E a pele conta histórias, né? Existem problemas, condições, disfunções que contam a história do paciente, porque a nossa pele ela tem memória, então coisas que aconteceram na nossa infância. Quer ver um exemplo disso? Disso, o próprio eixo pele, intestino e cérebro. Ele é formado ainda no ventre da mãe, tá? Por quê? Porque a placenta, os líquidos, o leite materno, eles têm contato direto da mãe para com a criança. Então, é vamos dizer assim, uma transferência contínua. Então, tudo começa a surgir dali. Esse eixo, inclusive, tem essa relação porque ele tem a mesma formação embrionária. Então, tudo se liga, tudo é na formação. Então, coisas do ventre, né? Coisas que aconteceram no processo de evolução, na fase do bebê, na fase da criança, né? Atitudes que a criança tinha, que o adolescente tem, isso vai refletir na fase adulta. O melasma é um exemplo disso, né? Muitas pessoas acham que o melasma só tem ligação com o sol. Existe essa influência, né, muito grande da exposição solar, mas é uma influência muito maior hormonal e emocional. Emocional. Tem pessoas que têm alimentação ajustada, não vivem
frequentemente exposição solar, usa um protetor da forma correta, mas não consegue gerenciar o melasma. E quando a gente passa a identificar, E conversar, é real, tentar assim, quando ler, olha pra questão emocional, é real, é melhora. o emocional. Emocional e sono. São duas coisas que Gente, então, são ó, difíceis das vamos pessoas dormir. observarem. É. Vamos dormir, Quem vamos quer dormir. envelhecer bem tem que dormir bem. É, e eu sempre falo assim, quando a gente dorme, a gente produz muito mais. Às Né? vezes a gente produz muito mais em bem menos tempo, Uhum, com certeza. né? Porque a gente realmente se reabastece. Então, é muito bacana a gente olhar para esse olhar, né, Jéssica? É entender que a beleza, ela também é um reflexo, a pele é um Está reflexo do que se presa a passa saúde dentro, né? É algo que se constrói de dentro para para fora. fora. E Jéssica, quais são os sinais que muitas vezes a pele ela mostra? Através da pele a gente consegue perceber que o corpo não está bem. Você consegue identificar ou falar pra gente, partilhar pra gente que sinais seriam esses que revelam que algo dentro, algo no nosso corpo não está indo bem? Qualquer alteração naquilo que a gente diz que é o normal da nossa pele, né? Então, vermelhidão, pontos de irritação, pontos de ressecamento, né? Mudança repentina da coloração, pontual ou não pontual, surgimento de acne, principalmente para aquela pessoa, aquele indivíduo que nunca teve acne. Na fase, por exemplo, mais comum, que é a fase do adolescente, da puberdade, tem pacientes que nunca tiveram acne e vêm sofrer com acne aos 30 anos, 40 anos, Sim, sim, 50 anos, sim. já chegou para mim. Aí a gente olha assim, O que é que o aconteceu? que é que está acontecendo? O que mudou? Né? Qual foi o comportamento que você teve que foi alterado? E aí são alguns indicativos de que pode ter algo diferente, algo errado. Alguns são mais difíceis da gente conseguir observar, por exemplo, a desidratação. Tem paciente que não percebe que a pele está desidratada, que não nota. Aí eu falo, Não, ó, e tua pele está a hidratação é algo desidratada. básico, né? É incrível como É, quando a gente se hidrata bem, a pele ela muda completamente, muito. velho. E quem quer envelhecer bem, a pele precisa estar hidratada. Por Mas isso a importância do pré-biótico e do probiótico. total. Para uma pele que tem dificuldade em manter hidratação, e aí a gente entra com esse recurso, tá? Para que ela não perca tanta água para o meio, porque a gente mora num lugarzinho que favorece, Demais. E né? aí Por as pessoas mais. elas tinham uma dificuldade. Jéssica, eu sempre falo, às vezes mais difícil que fazer a dieta, até pro meu paciente mesmo, é o paciente bater a meta de água, tu acreditas? Eu acredito. Eles fazem a dieta certinha, treinam super bem. Eu confesso, pra mim, sendo bem honesto pra você, às vezes é mais difícil. Às vezes não, é mais difícil bater minha quantidade de água diária do que ir pra academia. Eu Tu acreditas? acredito. Porque de fato, assim, a gente às vezes vive tão habituado no fazer, no trabalhar, no entregar, e acaba esquecendo do básico. E eu não sei como é que funciona bem, né? Porque tem essa questão de sentir a sede, né? Quando Tá. sente a sede é porque já está bem. É, porque assim, nosso corpo ele se adapta muito bem, Uhum. né? Ele se adapta muito bem. Tanto que, por exemplo, quem geralmente está desidratado, aí começa a ingerir mais água, vai para o banheiro com muito mais frequência, porque o Uhum. organismo ele não se tá acostumado, ele tá acostumado a viver ali com. Pouco. E daí o que é que acontece? Se tu bebe menos água, dá o teu corpo, ele vai muitas vezes obter água lá das tuas fezes, do teu alimento. Isso. Então, o teu intestino já começa a funcionar, né, de forma bem, bem pior. E daí fica Prisão naquele de grande bolo. Às vezes eu falo, ventre. ó, paciente, queridinho, queridinha, tua saliva, água da tua saliva, bebê, tu não tá bebendo água, vem das tuas fezes. Tu precisa da água do bolo fecal, do intestino grosso ali, não. Então beba água, E eu sempre falo para os meus pacientes a beba água. seguinte frase: vocês acham que o corpo vai mandar água primeiro para a pele? Não, então bebam água, amiguinhos. Quer ter um bom Coleguinha. resultado? Bebam Inclusive, né, Jéssica, a gente tá água. aqui bebendo. Jéssica, você não bebeu água. Eu tô com um pouco É a minha falando segunda, gente, muito. é a minha segunda taça, né, Jéssica? A É, galera da equipe começou a repor e Jéssica ainda não bebeu. eu Ó, não bebi, beba não. Eu água, vou beber água. beba água, Jéssica, que é muito importante. Jéssica, e daí, no seu atendimento, você toca muito nos pacientes? Exige muito toque? Muito. E me fala, como é pra você No essa, início era difícil para mim, tá? Eu me sentia um pouco e invasiva. como é essa troca energética durante o atendimento, hein? Era bem difícil no começo. Eu lembro que eu sempre
me justificava. Aham. Olha, eu tô Ó, tocando me aqui porque desculpe, eu preciso olha, sentir a pele, eu cheia preciso de dedos, avaliar. assim, cheia de dedos. Eu tinha receio porque, como eu te falei, no começo era muito difícil trazer essa visão da, do integral, do indivíduo como um todo, né? Então, às vezes o paciente tinha acne, mas ela estava concentrada no rosto. E aí olha, deixa eu dar uma olhada nas tuas costas, deixa eu ver como é que tá o colo, né? E o paciente olhava assim, o que é que tem a ver? Né? Não, olha, por quê? Pode ser que tenha, não tenha acne em si, mas a estrutura da pele ela já está em alteração, né? Pode ter excesso de queratina, essa pele um pouco grossa, e às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer porque está num lugar que é de difícil acesso, Sim. né? Então dá licença, levanta a blusa. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho até que me controlar para não passar do meu tempo. Porque eu gosto, na verdade, é Total. porque eu gosto de explicar para os meus Sim. pacientes, sabe? Eu gosto que eles entendam o que ele tem, a condição que eles têm. Quando eles passam a entender, né, qual é a queixa dele, por que que essa queixa existe, é mais fácil da gente atingir um resultado E isso acaba gerando muito satisfatório. mais autonomia Muito. para o paciente, né? Eles ficam mais seguros, sabe? Do que vão fazer no decorrer do tempo que eles não vão me encontrar. Eu sempre digo a eles: olha, a gente se vê hoje, a volta é com 30 dias. Nesses 30 dias, como é que vocês vão solucionar as coisas? Vocês precisam entender o que vocês podem e não podem fazer e precisam pensar. Eita, essa parte aqui não vai ser tão legal porque eu já tenho esse problema aqui. Vocês precisam começar a identificar, porque o dia a dia a gente passa por tantas situações que na consulta não tem como a gente explicar para o paciente, né? A gente explica o básico e vai construindo esse conhecimento conforme vai passando os nossos encontros. Entendi. E Jéssica, assim, você certamente já deve ter recebido pessoas que queriam cuidar do rosto ali, mas você já percebeu em algum desses encontros que o que a pessoa ela precisava de verdade era acolhimento? Já muito. A estética tem muito disso, porque promove o bem-estar. Então tem pessoas que E trabalha muito com autoestima, né? muito, as pessoas gostam de se sentir cuidadas, né? Então tem o meu divã. E aí, quando a gente vai se encontrando, eu já sei e aí como é que foi, o que aconteceu, né? Tem pessoas que querem só falar, né? Só quer sentar ali, se sentir cuidadas e Sem falar. julgamento, um ambiente sem julgamento, Isso. né? Falar É sobre. o famoso Porque acolhimento. muitas vezes a ferida da pele, ela tá muito mais ligada a uma ferida da alma, né? Uhum. E assim, quando o indivíduo, ele não está bem com ele mesmo, esse processo de ser cuidado, ele é revelador para eles. Eles passam a ter outras atitudes a partir do cuidado. Por isso que às vezes eu uso essa frase: a minha missão é cuidar de você, né? E não é a acne, não é a rosácea, não é a dermatite, não é aquele processo de envelhecimento. É o todo. É a autoconfiança que vai surgir a partir dali, né? Tem muitas pessoas que quando recebem a alta, não querem receber a alta, E é. porque querem continuar fazendo Querem fazer, querem continuar na sessão terapêutica com a Não, Jéssica, com a doutora Jéssica. gente, não, gente. Alta é alta. Você só vai fazer manutenções. É importante. Ô, Jéssica, e assim, pra você, o que é autoestima? Como é que a gente pode construir ela de dentro pra fora? Bem, a autoestima é o maior cuidado que precisamos ter, porque ela influencia em muitas coisas. Eu trago dentro do meu trabalho esse processo de incentivar as pessoas a se cuidarem, para gerar essa autoestima, gerar esse, ai, estou me sentindo bem, como é bom estar bem. E muitas vezes, independente de como esse resultado chegou. Porque às vezes eles não vêm rápido. Às vezes a gente passa por um processo que ele é lento. A gente precisa respeitar o processo, Sim, sim. certo? Não acontece da noite para o dia, mas o que eu observo é que no início do tratamento, pelo simples fato de até mudar o comportamento do paciente, gera uma mudança no sentido de autoestima, deles se sentirem bem, sabe? A estética tem muita relação com isso, com o bem-estar, com o cuidado, com a mudança de mentalidade, com a mudança de comportamento. Então, é gratificante a gente ver essa evolução. Em alguns pacientes, óbvio, isso é muito mais rápido,
né? Em outros, a gente sente uma dificuldade maior em querer se cuidar, né? Em querer ter autoestima, até porque isso leva para a gente a ideia de que existe pessoas que elas são viciadas, não podemos dizer assim, em viver em uma condição ruim, porque aquilo foi ensinado a elas. Então, Sim. por isso que é difícil a iniciativa das pessoas em buscar ajuda. Eu não estou falando só da estética. A Sim, sim. nutrição, por exemplo. Sim. Tem pessoas que se acomodaram. Sim. Ah, é isso, estou aqui, Eu não tava vou falando. perder peso mesmo, é Isso. difícil, não vou me Isso. dispor a viver esse processo. Já assumem esse personagem, né? E elas não ligam, não, Sim. não Se entregam. se entregam, né, para a mudança, para o processo, porque é difícil também a gente tomar a decisão. A tomada de decisão é difícil. Eu Porque ela vai preciso Mas mudar. por que é difícil? Porque ela vai envolver escolhas. Escolhas, isso. Renúncias, Mudança de nãos que nós comportamento. vamos precisar dar muitas vezes. Pra gente Mas a mesmo. gente precisa pensar pra gente, né? Pra várias situações que a gente tá ali aprisionado. Mas a gente acaba também deixando de perceber quais serão os ganhos. E eu acho que também existe uma Porque dificuldade não em existe sair da peso sem zona dar. de conforto. Sim. E que às vezes nem é tão confortável, né, Jéssica? Mas é o costume, o vício, né? O medo também. Será que eu vou conseguir, de fato, enfrentar esse A processo? falta de permissão. As pessoas não se permitem muitas vezes. Banalizam o cuidado. Total. Acham que é algo que não vale a pena investir, porque é um investimento. Ô, Jéssica, e pra você, existe um limite entre o cuidado estético e a obsessão pela perfeição? Com certeza. Porque hoje as pessoas também elas buscam muito essa Uma perfeição que não idealização. existe. As redes sociais, elas vêm estabelecendo ali alguns padrões de beleza. Isso, que não existe muitas vezes, né? Até A mesma porque boca, o mesmo maxila. impossível. E isso fala muito da pele, tá? Porque sua pele é maravilhosa, Obrigado. né? Maravilhosa. Com e sem o processo de encantamento que a gente usa no Instagram. Todo mundo usa, minha gente. E eu tenho deixado de usar mais filtro, sabe? Eu coloquei esse desafio Aham. pessoal. Muito bom, inclusive. Difícil, É, mas mas é bom. libertador. Muito bom. Então, as pessoas acham que só existe um padrão de pele. E que a pele perfeita é a pele que é enxergado num ator, em uma celebridade, em alguém que a gente acompanha, que manuseia muito bem edição de imagem, Sim. tá? E pele, ela tem cicatrizes, ela tem marcas, conta a história, né? E existe também uma disposição genética. Então, tem pessoas que naturalmente vão ter uma pele mais lisa, mais compacta. Outras pessoas vão ter peles com mais texturas, né? Por exemplo, minha mãe, ela vem de uma família com traços mexicanos. E é. É, só uma mistureba. E aí, as peles, elas são mais... com a tendência maior à oleosidade e com os poros mais abertos. Tá? Não Isso... sabia dessa informação. E aí Olha, gente, não é motivo pode da ser gente também a cultura, enlouquecer. Isso. Genética. Sim. Existe pessoas que naturalmente não vão fazer nada, exatamente nada, e elas têm Não, pele às vezes eu sem... vejo umas pessoas assim, tô andando pelo shopping, eu digo, caraca, Que pele de pele, né? rico. E tem gente que não faz nada, tá? É, água e sabão. E tem gente que Chega utiliza. pra mim, chega pessoas E assim, muitas Jéssica... vezes, Jéssica, sabe o que acontece também? Você pode se entupir de produto. Não sei se você vê isso na sua prática. É igual suplemento. Você se entope de produto, mas como não é o produto certo para Certo. sua pele, não adianta, Não de nada. adianta Só nada. piora muitas Por vezes. isso que precisamos de um profissional para tudo, para estética, para medicina, nutrição. A gente precisa buscar ajuda profissional, porque o olhar clínico será diferente. A gente vai ler o paciente, Sim. né? A gente vai identificar o que é que ele vai precisar, né, usar ou não. Por exemplo, pele oleosa. Eu não trato hoje uma pessoa pele oleosa, pele mista, não. Porque uma pele pode ser oleosa, mas ela pode ter várias outras queixas que os produtos para pele oleosas não é uma indicação para o uso Sim, dele. sim. Então, eu tenho um paciente com a pele oleosa e rosácea, ou pele oleosa e dermatite. Então, os produtos para peles oleosas são produtos adstringentes, são produtos que são Mais abrasivos. intensos, né? Populares, muito surfactantes. Parece que a gente está usando detergente Sim. para limpar. Então, eu não posso chegar e aconselhar um paciente, ó, produto de Isso pode pele, sensibilizar mais essa o pele. produto de pele que tiver lá para peles oleosas você pode adquirir. Não, eu preciso ler esse paciente, entender. Será que Avaliar. realmente ele pode usar? Não, vai prejudicar, vai melhorar?
Então, precisamos olhar para o indivíduo como um todo. E voltando a essa questão que você falou, que é muito Da interessante, perfeição. da perfeição, ela não existe. Se a gente olhar, existem famosos que eles têm constante cuidado, a gente sempre vê em clínica de estética, faz diversos procedimentos, mas quando são pegos sem o filtro, sem a edição, a pele tem poros, muitas vezes os poros gritantes, né? É uma condição genética, uma condição que ele tem, né? E as pessoas ficam surpresas. Sim. Meu Deus, como assim? Olha a pele dela, olha a pele dele, mas a pele é isso, gente. Toda a pele ela é diferente da outra. Existem Sim. aquelas que são mais fininhas, aquelas que não mostram tantas imperfeições, pessoas que envelhecem mais lentamente, que isso também tem relação com genética, comportamento, alimentação, Total. né? E não é receita de bolo. Eu posso copiar o que você faz, Tiago, do seu acordar ao dormir. Não é. E não, minha pele não vai ficar igual à sua. Como também existem hábitos, micro hábitos, que podem transformar a pele. Olhando para isso, o que é que você acha, assim, quais são os hábitos ou qual a rotina que pode levar uma pele, o rosto, a se transformar ao longo do tempo? Se Tem transformar para o bem, pro bem, minha amiga. para o Pro bem, eu bem. quero pro bem. Você quer Eu uma acredito pele, que... ó, É. alimentação. Não tô puxando a Ó, gente, sardinha. nutrição, ó. Não tô, mas até- ela é alimentação, Mas além né? da alimentação, tem alguns O cuidados que você sono, observa. a alimentação, sono, higienização correta, né? É questão de cuidado com o que você coloca na pele. Tem muitas pessoas que não limpam, não higienizam bem, né, amiga? Até maquiagem. Não. Existem estudos que falam que, muitos estudos, na verdade, que falam que prejudica muito, né? Se você não limpa, qual o impacto disso, por exemplo? Na verdade, qual é o grande problema da maquiagem? Porque hoje a gente tem muitas opções, mas não sabemos como é fabricado. Ô, amiga, e hoje, com essa popularização de lojas que vendem maquiagens Muito baratinhas, barato, como é que justamente você é isso. observa isso, hein? Quero É um perigo. sua visão como profissional É um sobre isso. perigo, É um porque a gente perigo? não sabe como é feito, de onde vem, né? A maquiagem, se a gente consumir uma maquiagem boa, né, que de fato tem uma matéria-prima Tem um excelente, selo ali. já traz prejuízo à pele, principalmente para aquela pessoa que usa constantemente. Eu não falo de você usar um momento ou outro, retirar da forma correta e ter os seus cuidados diários corretos. Eu falo aquela pessoa que usa ininterrupto, manhã, tarde e noite, o tempo todo. É aquela velha história, a pele precisa respirar, não é que ela respire, minha gente, mas a gente desequilibra. Uma vez que a gente coloca muito produto, não deixa de ser química. E nossa pele é composta por micro-organismos, né? Bactérias, fungos, Temos também a vírus. microbiota, A né? microbiota da nossa pele, ela precisa estar em equilíbrio. Então, a maquiagem, ela pode ter esse poder, tá? Principalmente se você remove da forma incorreta. Então, a gente vai estar destruindo a Daí nossa a flora o gente tempo vê todo. como a higienização ela é importante Ela é nesse importante. caso. Erra-se muito na higienização. O que Erra-se mais você acha muito. que seria um hábito interessante? A hidratação também. Né? Quem quer ter uma pele saudável, quem quer envelhecer bem, precisa hidratar bem, hidratar da Tu forma acreditas que há correta. 2 meses atrás eu não estava hidratando minha pele? Mas eu passei a hidratar porque eu estava começando a observar que a minha pele já não estava tão... Mas as pessoas têm medo de hidratar a pele, porque existe o mito de hidratação Gera mais diretamente oleosidade, né? proporcional à oleosidade. E não, óleo é uma coisa, né? A oleosidade, ela vem do sebo. Nossa pele produz o sebo. As glândulas sebáceas, elas produzem sebo, que é importantíssimo para a nossa pele, para manter o nosso manto hidrolipídico, que protege a nossa pele, a nossa barreira superficial. Ela precisa estar bem distribuída, íntegra e protegendo a nossa pele. Então, eu também não posso tirar excessivamente o óleo. Porque senão Né? eu posso Existe um induzir, inclusive, a maior equilíbrio. produção, né? E isso existe, vai Já ouvi falar iniciar um muito isso, que você ciclo. precisa hidratar, porque senão essa produção ela pode ser ainda mais estimulada, já que sua Isso. pele, seu corpo, ele identifica que a sua pele está seca. Então, a hidratação, demais. ela não é diretamente proporcional à oleosidade, porque são coisas Claro, distintas. eu estudo um pouco, viu? E Então, tô vendo, tá eu legal. Mas gosto. aí as pessoas precisam perder esse medo de hidratar, porque a hidratação ela é essencial. Agora, assim, eu acho que aí entra o profissional. Tem que saber qual, né, amiga? Qual? Porque Isso. daí eu acho que acaba. Eu mesmo já utilizei Não é também. qualquer eu me lembro, hidratação. não vou falar a marca aqui, mas no potinho azul, Eu brigo. Eu minha brigo. filha foi nasceu com um monte de espinha. Eu brigo. E aí, sabe o que é que eu escuto? Mas a minha avó usava.
A minha tia disse que usou a vida toda. Sabe aquele produtinho rosinha que a gente encontra em mercado? Sim. Sim, sim, Que ele é sim. bem Sim, que arde, alcoólico, né? A que pele, o olho. arde. Eu já recebi muitas adolescentes. Minha avó indicou, porque ela Pra diz que tirar é a muito bom, que maquiagem. tira a acne. Aí eu, meu Deus, aí a gente precisa tirar essa cultura do paciente, explicar, Se arde trazer o olho, para ele. imagine a pele, né, amigo? Que é É, o estrago, né? que Que faz. faz. Mas é Além da cultural. higiene cultural, além da higienização e da hidratação, tem um outro pilar Olha, a alimentação, o sono, hidratação, higienização correta, correta. tá certo? E eu acho também que precisamos ter um equilíbrio quando a gente fala em procedimentos, tá? Vamos falar sobre esse tema? Precisamos ter Onde é que você tem equilíbrio. observado que as pessoas elas têm tido mais desequilíbrio em relação a isso? Fala, amiga, aqui é sem filtro. É, Seja, é seja polêmico, polêmico. é Mas eu quero polêmicas, polêmico. adoro polêmicas. Na verdade, o excesso de procedimentos invasivos, eles têm sido um grande problema, né? As pessoas acham que a solução está ali e tem trago prejuízos, tá? A nível celular, inclusive. Até porque existem muitos procedimentos que não têm comprovação científica, Tiago. Sim. Né? Nem tudo que é novo, nem tudo que está na moda, na mídia, é científico. E o pior, quando é feito por, dependendo de quem faz, né, amiga, também, porque acontece, né, de dar errado. Acontece. Uma pessoa que não tem o domínio da técnica ali. Olha, eu tenho o maior medo da minha Na pele hoje, verdade, viu? não é questão de domínio nem de É o técnica. quê? Eu acredito que seja. Vou surfar aqui porque aqui tá dando dinheiro. Sendo bem sincera para Sim, você, sim. sabe? O modismo. Porque o modismo, ele traz retorno Não, financeiro. Jéssica, isso é tão. Mas a que preço? A que custo? É o seu É, nome, e não só isso, Jéssica. né? Me Você tá. preenche. Hum, como é que dorme? Né? Não, e Eu posso, sabe? eu posso fazer o link com a nutrição? Pode, pode, Posso fazer pode, para que tu consiga me entender. pode. Existem muitos protocolos milagrosos dentro da nutrição, você conhece, Sim, né? Mais do que eu, inclusive. sim, Pessoas que lançam protocolo tal de tal, eles geram um nome para aquele protocolo, para aquela ideia que você vai perder tantos quilos em determinado sim, período muito curtinho. sim. Acontece? Acontece. Acontece. Perde o peso? Perde, mas perdeu a saúde, perdeu massa magra, né? Mexeu com algum eixo hormonal, desregulou as vitaminas, né? Houve o rebaixamento de algumas vitaminas. Então, trazendo para minha área agora, né? Eu vou fazer um peeling aqui inovador e o nome do peeling é tal. Peeling de tal. Tá em alta. Todo mundo vai fazer. Mas e a saúde da pele? Como é que fica depois disso? Como Sim, é que esse paciente vai se adaptar ao novo da pele dele? sim, Uma pele mais sensível, que responde muito, de forma muito exacerbada a qualquer tipo de produto, até uma simples hidratação, sim. né? Então, como é que você fica? Qual é o seu comprometimento com a saúde do Ó, amiga, indivíduo? mas assim, além disso, eu sempre falo, né? Não existe CPF forte, CNPJ forte com CPF fraco, Fraco. né? Então, assim, eu acredito que a nossa atuação profissional, ela tá muito interligada com quem nós somos como pessoa. Aí a Uhum. gente volta para aquele ponto do início. Em relação à minha essência, o que é que me move na A gente não pode nutrição, né? perder isso Eu de sempre forma falo assim, o que é alguma. que faz sentido para mim? Porque eu curto. É o meu trabalho ser nutri? É, né? Eu vou sair daqui, daqui a pouquinho eu vou atender. Mas, velho, não é só sobre dinheiro. Não é sobre mim. Mas os malefícios causados por procedimentos hoje, a visão não é porque eu quero entregar um Ou resultado bom e também, eu vou muitas vezes, fazer. amiga, e a gente Não. entra também na questão financeira, que nem sempre também é só a motivação do profissional. De repente, será que o cliente, consumidor, ele também está escolhendo fazer com segurança, investindo em si, É né? bem. Produtos de qualidade. Fala porque a gente vê, a gente tá falando aqui de Isso é produtinhos, bem interessante, né? essa Então, sua assim, fala, tá, como é que eu inclusive. mereço? Eu mereço hoje, o que é que eu mereço? Eu mereço, de repente, vamos lá, um hidratante de 10 conto, R$ 10 ali da. Que Será eles que sabem que não faz efeito, não tem como. entende? O protetor X, tá, 40 conto, protetor. Exemplo. E às vezes aquele protetor vai ferrar a pele. Placebo, E às vezes muitas você pega vezes. um protetor de R$ 100, então você, pô, meu amigo, um protetor na minha mão dura meses, assim, de verdade. E eu uso todos os dias.
De verdade, eu uso mesmo protetor. O protetor também é uma questão polêmica, sabe, Tiago? Porque foi ensinado pra gente, a cultura farmacêutica, que Sim. precisamos utilizar todo dia, o dia todo. E agora tem a moda de utilizar em casa, para dormir. Aham. Né? Chega paciente meu, Sim. eu vi no TikTok que a gente precisa usar para dormir. Porque eu durmo com a luz do abajur A acesa e luz aquela luz azul vai me envelhecer. Sim. E todo excesso é perigoso, É. porque protetor solar é química. É um Sim. produto químico. Ele reage com a nossa Aí pele. imagina, sabendo o que é química, tu compra um que Não entrega uma qualidade boa. entende. Então, assim, é muito essa questão, né? A gente poder perceber isso. Então, assim, é a gente buscar ter essa coerência. Uhum. A coerência entre o que nós somos e aquilo que a gente faz, né? E você hoje também consegue observar na estética isso, né? Que falta um Muito, pouco de coerência das pessoas, né? muito, muito. Eu sou uma pessoa, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa medrosa quando se fala em moda. Né? Lança alguém chega com uma ideia nova, com um equipamento novo, com uma visão diferente daquilo que a gente já utilizava. E eu Com sou aquela pouca pessoa que evidência. fico ali esperando o que é que a ciência vai dizer sobre. Quais são as evidências? Porque o mercado ele vai responder positivamente, gera lucro. Né? O dinheiro vai correr dentro do mercado. Então, consequentemente, a ideia é maravilhosa. Mas aí eu prefiro esperar, prefiro aguardar. Eu prefiro pecar por cautela, em excesso, inclusive. Então, tem procedimentos que eu não faço, de forma alguma. E tem pessoas que chegam para mim, ô mulher, mas por que tu não faz? Tá todo mundo fazendo, tá em alta. Aí Porque é minha meio mãe me falou. complicado Ei, você amiga, eu falo. explicar, viu? Porque minha mãe me falou quando eu era criancinha que eu não sou todo mundo. Vai, mulher, porque você não faz? Então, eu vou procurar outra pessoa. Pode ir, minha amiga. Eu não faço. Eu não sou todo mundo. Minha mãe Eu me não ensinou desde faço. que. Ô, Jéssica, como é que você vê hoje o futuro da estética, assim? Como é que você enxerga isso? Está em bastante ascensão, né? A estética. É um mercado que tem ganhado muito espaço de uma forma muito acelerada. E isso é muito bom. As pessoas precisam se cuidar, aprender a se cuidar, se permitir, né? Ser cuidada. Antigamente isso era fútil. Hoje é essencial. Você quer estar bem? Vá se cuidar. Vá procurar sanar aquilo que está te incomodando. E dentro da estética, isso tem crescido. Isso é excelente. Meu desejo é que daqui a muitos anos, isso cresça ainda mais, a estética, ela alcance ainda mais lugares que ela precisa estar, mas tudo com muita ciência, E responsabilidade, né, né? amigo? Muita ciência, certeza daquilo que a gente está fazendo. Ô, Jéssica, e se você pudesse hoje, pra gente fechar esse episódio que é muito especial, tenho certeza pra você daí de casa tá sendo incrível, qual o conselho, você como profissional da beleza, profissional da estética, mas que certamente emprega muita ciência, muita evidência na sua prática clínica, qual seria o conselho? O que é que você diria para as pessoas que hoje se sentem movidas e perceberam através dessa nossa troca que precisam se cuidar mais? Eu, na verdade, eu acho que precisamos de coragem. Essa é a palavra, coragem, para sair desse lugar de conforto, entre aspas, né? E ousar, porque o cuidado ele é ousado. Até porque não foi nos ensinado que devemos nos cuidar, né? Então as pessoas precisam parar, porque tudo vai acontecer. O mundo ele vai continuar acontecendo, mas e você? Como é que está a sua cabeça? Como é que está o seu corpo? Como é que você se enxerga? Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Como você se sente? Você se reconhece? Então, que você tenha coragem para buscar a mudança, né? Se cuidar, se sentir bem. Isso é muito bom. E não só para você, para as pessoas que estão à sua volta, né? Como é que seu esposo vai olhar para você depois que você passa a se cuidar mais? Primeiramente você, mas uma vez que está em mim, vai gerar algo que as pessoas vão conseguir enxergar, algo diferente em mim. Então eu vou me posicionar diferente, né? Os meus filhos vão me olhar diferente, consequentemente Os meus clientes, eu vou estar muito mais disposta a viver o meu dia a dia quando eu me sinto bem. Tudo começa daqui, ó. É uma conexão. A estética, ela tem muita relação com o bem-estar.
Muita. E não é só pelo fato de você chegar num lugar e você sentir o toque, né, passar pelo procedimento, mas é a mudança que causa em você. Então, tenham coragem de tomar a decisão de mudar a forma como você se cuida. Então, a gente precisa disso, precisamos. A gente dá conta de tanta coisa, Tiago, né? Eu vou falar de mim como mulher, né? Eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe aos 21 anos, no primeiro período da minha faculdade. Tinha tudo pra desistir ali, de Tinha repente, tudo né? para desistir, né? Eu tinha a minha filha, né? Eu tenho a minha filha como as minhas duas, que agora eu tenho a minha segunda filha, né? Como o centro daquilo que me impulsiona. Elas me levaram para frente, elas me levam para frente. Então, para mim, como mãe, muda tudo a partir do momento que eu me cuido. Quando eu estou praticando atividade física, a forma como eu me disponho com meu esposo, com meus amigos, com o meu trabalho, né? Eu me sinto mais confiante, mais disposta, né? Mais intuitiva. Então, tudo muda quando a gente se cuida. Tudo muda quando algo muda. Não é verdade? Isso. Nossa, que Se fantástico. cuidar de você mesmo causa uma mudança Muito, muito. enorme na O nossa efeito vida. mental. A gente pensa muitas vezes que o nosso cérebro, né? Nosso inconsciente, ele não percebe, mas ele percebe, tá? Ele percebe quando a gente se abandona. Isso. A gente pode até fingir que não tá bem. Que tá bem, tá Que tudo tá bem, na bem. verdade. Mas a nossa consciência, ela não nos engana. Ou fingir uma aceitação, Uma aceitação. né? E daí a gente falaria mais um episódio, né? A gente vê tantos movimentos, assim, de pessoas que afirmavam essa aceitação, defendiam, E mudaram e que completamente hoje o tem caminho. revisto que tá tudo bem, porque todos nós temos o direito Isso. de mudar de E que, opinião. e que seja assim com Que todos, seja assim, que a gente possa né? se permitir Precisamos disso. Mudança de ressignificar. mentalidade não é algo ruim, é Cada um tem extraordinário. o direito de mudar uma Isso. percepção. O tudo está em constante A mudança. vida é uma mudança, a O vida é uma clima, o mudança. tempo, né? Tudo. A arquitetura, a nutrição, a estética, tudo constante Tudo, mudança. demais. E Jéssica, assim, que bate-papo inspirador. Eu quero saber, e as pessoas de casa também, como é que a gente pode encontrar você? Onde é que as pessoas podem acessar o seu trabalho, ter acesso a esse trabalho que vem com tanto, carregado de tanta essência, de tanto cuidado, de tanta saúde, assim. Então, meu Instagram, Físio Jéssica Calazans. Jéssica com 2S, Isso, Calazans com com Z. Z. Tem a versão S. Atendo em Carpina atualmente. Estou iniciando em Carpina, meu mais novo Olha, desafio. Né? Se Deus quiser, já deu tudo certo. já está dando, amigo. Isso, só a oportunidade de estar aqui, né? Com certeza, Esse pese convite direito. maravilhoso. Quando eu vi a mensagem, eu, ai meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Demais, Algo demais. que eu mentalizei. Eu Amiga, nem ai externei, meu Deus, né? Eu ó, mentalizei. tem... E Deus usou Deus é você para me incrível. dar essa oportunidade, né? O seu trabalho incrível que acompanho há muito tempo, como eu falei para você, há Sim, muitos anos, né? E me identifico e me inspiro, na verdade, com o seu é trabalho, mútuo, viu? né? É muito É mútuo. muito bom você ver uma pessoa que coloca a gente para cima, sabe? Que nos impulsiona. De fato, seu trabalho é isso, não só a nutrição, mas essa sua parte de trazer a mudança da mentalidade, né? Trazer estratégia. Você é bem estrategista também nas suas publicações. Faz com que a gente pare e pense. Isso é interessante. É bem isso. Eu sou consumidora do seu conteúdo. Linda. Então, estou atendendo em Carpina e atendo em Nazaré da Mata também. Em Carpina, no Empresarial Gomes Santos. Sim, Em Nazaré, eu tenho um espaço, o Elas, o Elas, composto né? de mulheres. Sim. Nossa, que incrível. Jéssica, foi uma honra te ter aqui, Eu que tá? Eu, agradeço. de fato, a nossa troca, a gente conversou muito. Certamente, minha filha, a gente passaria conversando. Foi uma troca assim que eu nem vi o tempo passar, né? Manu, tem quanto tempo, Manu? 1 hora. E a gente conversaria muito mais. Mas é porque quando a conexão, quando o papo ele é cheio de propósito, esse papo mais profundo, eu acho que a gente se identifica, a gente se conecta Isso. muito. Eu desejo verdadeiramente que você continue conduzindo a sua carreira com esse olhar propositivo, esse olhar carregado de essência, que é movido, né, por realmente um chamado de cuidar das Uma pessoas, missão. uma missão com responsabilidade, com humanização, com humanização. Hoje as pessoas elas precisam dessa humanização. E não simplesmente baseado em movimentos externos, mas através daquilo que você sente no seu coração e que lhe move.
Então que você continue e saiba, Jéssica, em um mundo onde muitas pessoas elas vivem por movimentos externos, ser autêntico é o segredo do sucesso. Isso. E Então que mantém, né? Nos mantém. mantém Então onde que a você gente continue quer. sendo essa pessoa autêntica, porque Deus ele se agrada, né? Existe fala, né? Deus não resiste um salmo, se eu não me engano, uma passagem fala assim: Deus não resiste a um coração sincero. Sincero. Então quando a gente coloca sinceridade naquilo que a gente faz também, pode ter certeza. Deus não resiste. Ele E cuida ó, de tudo. você que está nos assistindo, foi uma honra te ter aqui nesse episódio. Que você possa estar sempre junto com a gente aqui no canal do Visão. Todas as quartas temos encontro aqui no Visão, no Pode Ser. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para estar nesse bate-papo. Já te convido também a se inscrever aqui no canal do Visão, dar o teu like no vídeo e, óbvio, compartilhar esse conteúdo muito rico com a Jéssica para o máximo de pessoas que você conseguir. Nos vemos no próximo episódio do Pode Ser. Muito mais que o podcast, um lugar para você se olhar por inteiro. Até lá!